Olá, você está na TV Câmara e esse é o Questão de Ordem. É um espaço destinado aí para que os vereadores façam uma prestação de contas, um balanço do seu mandato. E nós recebemos hoje o vereador, o professor doutor Elcio Drigo Filho, do PSOL, ele que é suplente do vereador João Paulo Rilo, que se licenciou por um mês, e o professor Elcio assumiu aí o mandato. Professor, tudo bem? Obrigado por participar aqui com a gente. Queria que o senhor começasse falando como está sendo essa experiência de assumir uma cadeira de vereador aqui na Câmara Municipal. Ok. Então, bom, primeiro, tudo bem por aqui, que bom. A gente está... Vamos conversar agora, saúdo as pessoas que estão nos ouvindo. E vocês acharam uma data oportuna, porque eu estou substituindo o vereador João Paulo Rilo por um mês. E nós estamos no dia 15, eu estou exatamente na metade do tempo que eu vou ficar aqui na Câmara. E a gente fez já algumas ações e a gente está trabalhando o melhor que a gente pode nesse mês. E a população tem procurado a gente, foi uma surpresa, na minha opinião, e a gente está tentando atender, do ponto de vista mais geral possível, os anseios da população nesse período que a gente está aqui. Sem dúvida. Eu esqueci de falar na apresentação, o vereador é professor de Física, professor titular do Departamento de Física da Unesp. Professor, antes de a gente entrar nos seus temas, aí, nos projetos que o senhor tem apresentado, as bandeiras do senhor eu já percebi, meio ambiente, educação, mas queria rapidinho que o senhor falasse da CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi proposta pelo João Paulo Rilo. Como o senhor assumiu as funções dele, é o senhor que está presidindo a CPI do que vai investigar aí falhas de empresas terceirizadas. Queria que o senhor falasse se já foi feito alguma coisa, o que o senhor pretende fazer aí nesses próximos 15 dias que lhe restam desse mandato de suplente. Por enquanto, a gente não foi ainda oficializado. Nós devemos ser oficializado provavelmente amanhã. Os serviços, efetivamente, da comissão começam na segunda-feira. Essa é a informação que eu tenho. A gente o primeiro ponto deve ser feito uma reunião, e dessa reunião eu vou propor algumas coisas para os colegas vereadores, que é o básico que você precisa numa comissão desse tipo, pedir os documentos relacionados ao tema, em particular os contratos que foram celebrados com as terceirizadas, e para começar a ter uma visão mais ampla do que está se passando nesse setor, para continuar fazer um bom trabalho na CPI. Eu espero que todo mundo que compõe a CPI foi sorteado na quinta-feira, foi sorteado quinta passada agora, não hoje, né? Uma semana atrás. Foi sorteado os membros da CPI. Espero que todos estejam imbuídos de fazer um bom trabalho, né? É o que se espera, e eu acredito que os colegas vão honrar o mandato nesse sentido. E logo depois, como tem 2 semanas só, logo depois o vereador João Rilo assume interinamente, e com isso ele assume a CPI. Então, o meu papel nesse período agora de 2 semanas é, digamos assim, preparar o máximo que eu puder o terreno, pedir as documentações, fazer uma primeira análise, né, conversar com os vereadores, colegas da comissão, e pavimentar um trabalho para que, quando o Rilo assumir, ele possa trabalhar de forma mais tranquila e com o máximo de informação que eu conseguir colher até lá.
Deixar o trabalho encaminhado já, né? Bom, vamos falar um pouquinho das... Quer falar mais alguma coisa da CPI, professor? Desculpa, acho que eu interrompi o senhor. Não. A perspectiva é essa, só isso. Tá certo. Porque, bom, 20 dias, né? E eu tenho 15 dias, né? Nós não vamos terminar o serviço da CPI nesse período. Não dá. Tá certo. Só lembrando, essa CPI aí, ela vai investigar supostos calotes, prejuízos causados aí por empresas terceirizadas que não cumprem seus compromissos trabalhistas com seus trabalhadores. Verificar como está o status e a efetivação dos trabalhos terceirizados junto à prefeitura. Lembrando que tem uma outra que é do esporte, né? Do transporte. Do transporte, exato. Essa vai ser presidida pelo vereador Robson Risse. Vereador Elcio Drigo, o senhor apresentou um projeto para alterar o plano diretor de arborização urbana de São José do Rio Preto. Esse plano é de 2018. Qual que é a alteração, qual é a sugestão que o senhor faz nesse projeto? Essa alteração em particular, ela é simples, mas ela atende um aspecto interessante, né? Primeiro, ela coloca o CONDEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, para homologar as decisões, né, de cortes, de retirada de árvores. E o segundo é o aspecto digamos assim, o formal é o aspecto de você avisar com antecedência a população que aquele corte vai ser feito, né? E o principal que eu acho nessa ideia é que se você vai fazer corte de árvore, que não seja a primeira atitude cortar a árvore. Mas se você tem um projeto arquitetônico, esse projeto arquitetônico não dá para ser feito ou modificado ou adaptado, deixando uma área verde já pré-existente, porque às vezes são árvores. As árvores que cortaram agora debaixo lá do viaduto Jordão Reis, perto de Palestra, são árvores antigas, são árvores que estão ali há muito tempo. Então, não basta só plantar uma muda nova, porque a muda vai ter que crescer. Se a muda cresce e você corta, plantar fica inócuo. Então, a primeira proposta mais importante, além dessas duas que eu falei do ponto de vista mais administrativo, é que se pense no projeto arquitetônico, em primeiro lugar, e que se justifica, esse projeto arquitetônico, essa área, não dá para fazer sem um corte de árvores. E só aí passe a ter medidas e você vai ser mais drástica, porque você vai, né, sanar a vida de um ser vivo. Uma árvore é um ser vivo, né? E que a gente depende do ponto de vista do meio ambiente, né? Cidade de Rio Preto, nós estamos enfrentando uma seca danada, né? A arborização, ela não resolve, a arborização local, ela não resolve, mas ela atenua bastante os efeitos. Sem dúvida. Claro que precisa de uma política nacional, a gente não deve ter queimadas na Amazônia, não deve ter queimadas no Mato Grosso, né? O clima, se alguma época for pensada, com certeza hoje não é pensado como um efeito local, ele faz um efeito global. Então a gente está, veja, os famosos rios voadores, que é a umidade que vem da Amazônia para essa região sudeste. Quando você devasta a Amazônia, devasta o Pantanal, a umidade do ar deixa de vir, agravando uma seca. E aí a gente vê aumento de cobrança de água para a população, aumento da taxa de energia elétrica. Então, há muitos desdobramentos que a gente não percebe, que mexe no bolso da gente diretamente. Sem dúvida. E quem sofre mais, certamente, é quem tem menos condições financeiras para se manter, né? Inclusive, só aproveitando a deixa, saiu um estudo ontem mostrando que a Amazônia já emite mais gás carbônico do que ela consegue absorver por conta desse monte de queimada, né? A Amazônia é um sistema em clímax, né? Ou seja, ela absorvia aquilo que ela produzia.
Então, se você queima e retira a cobertura vegetal, você está produzindo, porque a queimada produz gás carbônico, e você perde a planta que iria absorver esse gás carbônico depois. Então, é um desastre. É um desastre. E a gente não pode entrar nessa. Alguém tem que quebrar essa cadeia. Alguém tem que falar assim, não, na minha cidade nós temos uma legislação legal e a gente só corta a árvore em última instância, quando não tem jeito, e não como primeira opção. Né? Tá ruim? Vamos lá. Né? Não tem jeito, né? A árvore está estragada, está caindo, vai prejudicar uma casa, pode cair em cima de pedestres. Óbvio que você vai fazer isso. Então, tem projeto arquitetônico importante para o município, mas não tem jeito, né, de você não cortar. Aí você faz esse tipo de corte drástico. Senão, a gente vai evitar e tentar, pelo menos, manter o nosso microclima aqui em Rio Preto o mais agradável possível. Sem então, dúvida. é esse sentido que foi a proposta que a gente fez. Legal. Talvez com esse projeto aprovado teria evitado o corte de pelo menos uma dezena de árvores ali na Praça Cívica para a instalação dos camelôs ali que foram alojados ali. Será? A pergunta que faz é a seguinte: cortou-se as árvores. Será que não teria um projeto arquitetônico que contornasse e integrasse essas árvores ao ambiente? Essa resposta a gente não sabe, eu não sou arquiteto, mas seria bom se esse estudo a gente tivesse uma segurança que foi feito e que essa atitude foi uma boa atitude do ponto de vista social e não havia maneira de você evitar. Aliás, o pessoal do Shopping Azul foi heróico, né? A associação merece ser parabenizada porque eles efetivamente bancaram, né, uma parte do translado do Shopping Azul e tal. É uma questão louvável, né? E a gente pode adicionar essas questões louváveis, que são louváveis per se, a um projeto de município, né? A gente precisa ter um projeto de município que pegue a parte social, pegue a parte urbanística, pegue a parte de conservação do meio ambiente e que ela esteja integrada, né, num projeto de município. Sem dúvida. Professor, aproveitando aí a questão do meio ambiente e um tema que é bastante caro aí para o titular da sua cadeira, o João Paulo, é a questão da área do antigo IPA ali, que inclusive tem um pedaço que é da Unesp, a estação ecológica, que voltou a pegar fogo e queimar tudo ali de novo. O que pode ser feito, o que deveria ser feito para evitar esse tipo de situação? Aquela área, né, isso é minha opinião, ela precisa ser, outra área que precisa ser integrada ao município. O município recebe um adicional por conta de manter a área verde. E o ônus de cuidar daquela área precisa ser compartilhado com mais força. Eu tenho acompanhado os esforços que o Bilce tem feito nessa direção e são quase que heróicos. Eu já vi diretor do Bilce de madrugada ter que sair para ir lá porque tinha pego fogo, certo? E tinha que coordenar porque estava num problema. Então, precisa de fiscalização, precisa de uma ação integrada naquela área. Nesse ponto, o CONDEMA pode ajudar bastante e tem feito seu papel, na verdade, mas precisa de ajustes pontuais. O CONDEMA, a estação ecológica, eu não tenho os dados, todos eles à mão, mas veja, uma fiscalização básica, lá tem que ser fiscalizado 24 horas. Porque o foco do incêndio, se você for esperar ver o brilho no horizonte do incêndio, é porque o incêndio já está muito grande.
uma equipe especializada para combater o incêndio naquela área. Veja, se você não tem jeito, não tem almoço de graça. Se você quer que a coisa funcione, você precisa ter investimento que faça com que ela tenha o retorno desejado. Né? Sozinho não vai, né? Tem que gastar. Na base do voluntarismo é muito pobre. Exatamente. Para a gente fechar o assunto meio ambiente, recentemente o SEMAI conseguiu a outorga para captar água no Rio Grande, aquele projeto de trazer água para o Rio Grande. Isso já foi tema de muito debate aqui na Câmara. A própria Unesp, não exatamente o senhor, mas o próprio Bilce é envolvido nesse debate. Muitas críticas, muita gente defende. Eu queria a opinião do senhor, enquanto cientista aí. É viável esse projeto de buscar água no Rio Grande ou outras coisas poderiam ser feitas? É o que a gente está falando. Viável é. Você vai pagar um custo. Eu investiria em outro lugar. Eu, pessoalmente. Por quê? Porque é muito caro. E a gente tem estudos aí que mostram uma perda de água no nosso município por problema de manutenção de tubulação. Veja, não é problema de você de deixar a torneira pingando. Não deve deixar, claro que não. Mas não se compara a uma tubulação que verte a água debaixo da terra e você nem vê. De repente você perdeu ali metros cúbicos e metros cúbicos de água. Então, antes de você fazer uma coisa, né, que eu vou usar um termo que era comum nas décadas atrás, mas que é uma obra que você pode dizer que era até faraônica, né? Lá no Rio Grande, a dezenas de quilômetros daqui, fazer uma tubulação. Você já vaza na tubulação da cidade que está aqui debaixo dos nossos pés. Você imagina uma tubulação de dezenas de quilômetros aqui. 60 quilômetros. Você imagina o que vai vazar no meio desse caminho. Aí você está pegando água, você está desperdiçando mais. Então, a primeira atitude que eu acharia sensato para ser feita seria ver a capacidade hídrica do município, fazer uma captação limpa, que não vazasse, você não perdesse água de forma como é feita no município. Alguns estudos apontam 30% da água é perdida. E você vai ser... Veja, aí você vai querer trazer lá do Rio Grande, né, dezenas de quilômetros daqui, a tubulação vai ser a mesma. Então, talvez a hora que você construa, fique bonito, lindo e maravilhoso. Se passam 10, 15 anos, você não pode pensar no município para agora. Você tem que pensar no município para daqui a 10 anos. A questão da mobilidade urbana, a gente deve falar aí com o secretário do transporte, que o pessoal alguns grupos ligados a ciclovias me procuraram, o uso de bicicleta. Tem que ser integrado, é transporte urbano. Bicicleta deixou de ser... Ela é lazer? É lazer também. Ela pode ser esporte? Pode ser esporte também. Mas ela transcende isso na questão de mobilidade social. Como que nós vamos querer que daqui 10 anos a gente esteja do mesmo jeito que a gente está agora? O trânsito já está horrível, no meio da pandemia, que o pessoal devia estar mais resguardado. Você imagina a hora que acabar a pandemia e se a gente mantiver essa estrutura de cidade que a gente tem. A gente vai ficar no trânsito só. Então, trazer daqui 10 anos pode estar cheio de furo e a gente não ter custo para manter um aqueduto tão longo como esse que sai lá do Rio Grande e vem aqui para Rio Preto. Então, eu acho uma medida questionável. Eu questiono, inclusive, seriamente. Eu acho que não é aí que estaria uma saída para o município, né? Pode ser até, né, como eu diria, fogos de artifício, chama atenção, né? É bastante exultante, mas é uma obra faraônica, na minha opinião. Tá certo, gente. Estou conversando com o vereador Elcio Drigo Filho, do PSOL, ele que é suplente
do vereador João Paulo Rilo, que se licenciou aí para, enfim, para cuidar de projetos pessoais. Professor, aproveitando que o senhor falou da pandemia, pegar o gancho, o senhor enquanto cientista também, vive no meio acadêmico, como que o senhor avalia as medidas que foram adotadas em Rio Preto no enfrentamento, no combate à pandemia? Lembrando que Rio Preto perdemos aí mais de 2.500 vidas para essa doença. Então, também tem um posicionamento. Como eu sou da área de ciência, né, em particular ciências exatas, eu costumo avaliar o processo pelo resultado. Então, é óbvio que não dá para você fazer isso no começo do processo. Então, aí você tem que usar todas as informações que você tem para dar um bom direcionamento na questão. Entretanto, agora a gente já consegue ver os resultados. E Rio Preto está complicado. Eu acho que até que o pessoal precisa ver onde está o problema e precisa tomar atitudes até corajosas, se for o caso, né? Agora, nesse momento, eu diria que tem duas coisas que a gente precisa se preocupar. Agora, a vacinação tem que ser dada em massa, os números caem barbaramente quando você vacina, né? Botucatu tem projeto de vacinação pesada e os casos caíram assim, 80%. Então, é fundamental a vacina. Então, a vacina vai cair o número, quanto maior o número de vacinados a gente tiver. Todas as vacinas são bem-vindas, né? Vacina não é fast food. Eu não vou lá e escolher, eu quero salada de alface, eu quero salada de couve, não é. A vacina que tiver, tome, porque ela vai proteger a sua saúde e a saúde das pessoas que você gosta e da vizinhança. Você vai proteger aqueles que não podem tomar vacina por problemas de saúde. Então, ela é uma atitude individual e coletiva. Então, vamos. Eu já tomei a primeira dose, estou esperando para tomar a segunda, ansiosamente. Eu acho que... Somos dois. Pois é. E a gente não virou jacaré, nem ainda bem, né? Nada, não morreu de ataque cardíaco, veja, tudo aquilo que falaram pode acontecer. Toda vacina tem uma probabilidade de acontecer algum agente alérgico, que você é alérgico, às vezes você nem sabia, e que aconteça. Toda tem. Só que os benefícios são muito maiores. Ninguém questiona dar uma Sabin para uma criança. Nem dar uma tríplice viral para uma criança quando nasce. E a gente questiona a questão da Covid. E não pergunta a marca também, nem o laboratório, né? Quando vai dar o... Já viu como vacinar o seu filho? Que marca é? Ele tá... Não quero, essa eu não quero. Você não tem outra marca? Aí não tem, gente. As crianças são vacinadas com a vacina que tem. Coqueluche. Sarampo a gente tinha erradicado. Agora voltou por conta desse bendito povo que é contra a vacina. Estamos esperando, tem que vir, a gente tem que investir em ciência e tecnologia, porque tem que vir uma vacina contra a dengue ou algo parecido, tem que vir. A gente tá falando aqui da Covid, mas nós estamos com uma pandemia dentro da pandemia. A pandemia de dengue não sumiu ainda. Nós temos no município, agora ficou claro, vários colegas pegaram dengue nesse período. Então, tem que investir em ciência e tecnologia, parar com essa história. Não existe civilização, hoje em dia, que consegue se sobreviver e ser independente sem ciência e tecnologia. Esse é um aspecto. Então, esqueça as coisas. Se trate como uma criança recém-nascida que os pais levam lá para dar vacina. Não fica com essa história de que, pelo amor de Deus. E outro aspecto que ainda está em estudo e que vai precisar, na minha opinião, uma coisa séria, é as sequelas da doença. Já está aparecendo casos de sequelas. A pessoa pegou, né, teve sequelas em órgãos internos,
pulmão, rim, né? Às vezes a gente nem percebe. Reincidência, a gente neurológico, problema neurológico, problema motor. Tem gente que está com dificuldade de voltar à mobilidade. Então, isso a gente vai ter que estudar com mais detalhe, mas um fato já pode ser feito e tem que ser feito com urgência. Providenciar fisioterapeuta para fazer com que esses danos, na medida do possível, possam ser menos. Então, a população que não tem dinheiro, porque o fisioterapeuta ainda é uma profissão que o pessoal ainda considera meio elitizada, então ele tem que ser disponibilizado de forma mais ampla para que não fique sequela. O pessoal que fala tanto de economia, se você começar a ter um número grande de pessoas inválidas ou prejudicadas por trabalho, vai dar problema, inclusive, na economia. Eu não acho que essa deve ser a motivação deve ser humana. A gente precisa salvar a gente e dar qualidade de vida para o pessoal. Mas até por questões que eu considero de segunda, pensamento num segundo momento, que é a questão de manutenção da economia. Primeiro você salva a vida do sujeito, depois você vê se o cara tem dinheiro. Né? Você vai precisar de fisioterapeuta nos postos de saúde, nos atendimentos, que vão nas casas, que façam para que a pessoa volte, porque pode ter casos que são irreversíveis, pode ser casos que sejam reversíveis, pode ser casos que sejam parcialmente reversíveis. Você consegue reverter até alguns meses depois da doença, depois ele vira crônico. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente tem que olhar cada vez maior. Vacina e sequelas da doença. Por isso que só a vacina não é só o que vai resolver esse problema. A gente tem que desenvolver remédios também. Sim. O próprio Luci Montoro... O próprio Luci Montoro tem feito um trabalho bacana aí dessa recuperação que o senhor falou, mas ele não dá conta da... Luci atende a região inteira, né? Um instituto só não dá conta. Precisa ser política pública. Rio Preto está agora inaugurando um hospital novo ali. Já tem que incluir, porque vai vir gente que vai precisar uma ala para fisioterapia, terapia de sequelas. Reabilitação, não só de Covid, mas de outros. Muito bom. O senhor considera que o pior da pandemia já passou ou nós podemos ter uma terceira onda aí nos próximos meses? Rapaz, é uma pergunta muito difícil. Pelo andar da carruagem, com as vacinações, esses números devem cair. De agora em diante, eles devem cair. Porque, olha, não basta... Tem gente que comemora que você ficou num platô. Né? Isso é sem base nenhuma. Porque se você não pode ficar no platô. E no platô significa que você chegou no pico da epidemia e manteve. Você precisa que esses números decaiam. Porque decaindo você tem chance da doença ser erradicada. Então, a gente precisa... isso vai acontecer com a vacinação. Tá certo? Mas o vírus, qualquer vírus, ele é muito... Ele sofre mutação muito fácil. Então, a gente se vacina todo ano contra a gripe. Por quê? Porque o vírus modifica. Então, tem vacinação todo ano. Então, é isso. Então, o meu medo é que o coronavírus adquira mutações que a vacina atual não seja eficiente. Vamos ter que ter outra vacina e vamos ter que tomar de novo uma outra vacina. Aí o problema... Por isso que eu estou falando que é um problema difícil, né? Porque ele depende de variáveis. E por isso que é importante você vacinar rápido.
porque se não dá tempo do vírus sofrer mutação, a população fica salvaguardada, né? Sem cobrar propina, sem nada, pega a vacina, pelo amor de Deus, são vidas de pessoas que estão se perdendo. Sem $1 por dose, né? Sem nenhuma conotação de ganho eu, que sou mais bonito que você e estou em uma posição que tive sorte de chegar aqui. Não pode ser esse o mote da doença agora. Então, respondendo a sua pergunta, o número deve diminuir. Se tudo correr bem, a gente deve ter efetivamente um controle, eu imagino que até o final do ano. Mas vai depender muito da velocidade de vacinação, da quantidade de pessoas vacinadas e, de certa forma, da boa vontade da natureza em fazer mutações do vírus que escapem à proteção da vacina. Muito bom, que assim seja. Vamos falar um pouquinho de educação e, aproveitando o gancho da pandemia, professor, como é que essas crianças que ficaram aí 1 ano e meio já sem aula presencial, os próprios estudantes universitários, qual vai ser o reflexo disso nas próximas gerações aí? Gente, esperemos que seja como uma onda que passa por uma pedra, né? Ela engloba a pedra e depois de um tempo você vê a onda se restitui. Efeitos vai ter, não tem jeito de não ter, né? Agora, a gente tem, por sorte, a gente tem um conjunto de profissionais, tanto no ensino superior, no setor público que eu conheço, no setor privado também tem pessoas, mas eu não conheço com amplidão para falar, mas como no ensino básico, a gente tem profissionais extremamente empenhados em minimizar esses efeitos. E eu acho extremamente importante, eu acho que, assim, o profissional da educação, ele tem uma formação profissional. O profissional da educação precisa de 2 coisas. Ele precisa de tempo para preparar a aula, ser criativo e dar uma aula eficiente. E precisa de dinheiro para comprar livro, para fazer leitura, e até para ter um tempo para não precisar ficar trabalhando demais. Já conheci professores que morreram por excesso de trabalho. Dava aula aqui em Rio Preto, dava aula fora de Rio Preto, pegou o carro, estava com sono, estava cansado, dormiu no volante, bateu o carro e faleceu. Então, se você não der um salário decente e você não der tempo para esses professores prepararem, se você ficar enchendo os professores de responsabilidade, né? Eu conversei com o vereador agora que propôs um projeto de lei para que o professor tem que justificar a saída da escola, com detalhes, inclusive, onde se enquadra a saída na base curricular nacional. Veja, pare de exigir coisa do professor. Isso já é feito. Já se avisa com antecedência os pais. Os pais têm que assinar a autorização. A criança não sai da escola sem autorização do pai. Então, já vai um aviso com antecipação para o pai saber o que está acontecendo. Outro aspecto dessa lei é que você não vai... Se você não quiser, você não precisa ir e pronto. Gente, se o pai não assinar a autorização, a criança não vai. Não vai, né? Para que você vai ficar entupindo o professor desse tipo de coisa? E depois ainda você diz que, se não cumprir, você vai denunciar para os órgãos competentes. O senhor está se referindo ao projeto também que obriga a escola a avisar o que está sendo ensinado quando for tema de história, tema de, enfim, de política, né? De questões de gênero, etc. O professor vai parar de preparar a aula para ficar respondendo essas coisas, a carga que a gente está colocando. O conteúdo programático da escola passa pelo
pelo conselho de escola, onde os pais têm representante. Para de colocar a coisa, a espinha vai quebrar, porque você não pode exigir demais do sujeito e querer que ele dê uma boa aula. Então, a gente precisa ter a visão. Veja, e se você fala assim, ó, pode denunciar o professor, é claro, qualquer lei desse país, se ela não está sendo cumprida, você pode denunciar. Para que você vai fazer uma lei dizendo óbvio? Então, a gente tem uma dificuldade. Eu andei consultando o pessoal, queria até conversar com o vereador, mas ele não estava nessa última sessão, conversando com professores, conversando com o Conselho Municipal de Educação, conversei com diretores de escola, supervisor de ensino, e a opinião que eu tenho colhido é muito parecida com essa que eu também tenho. Né? Então, você pare de falar para o professor que ele é fiscalizado o tempo inteiro, ele vai ser punido por qualquer coisa. Gente, o professor tem que passar o conhecimento. Se o conhecimento não agrada a família vai lá e fala assim, filho, esse conhecimento que o seu professor está passando, eu não concordo. Fala-se tanto que a família é o primeiro educador, e a família é mesmo o primeiro aspecto da educação, e na hora de exercer você quer botar um monte de regra para o professor cumprir. E aí o professor não tem tempo para preparar a aula, não tem tempo para ler um livro, para ler um texto mais moderno sobre educação, para ser criativo, para ser inovador, que é o que a gente quer do professorado. Felizmente, nós temos bons professores que eu acho que dão conta do recado, mas a gente precisa parar de querer... Veja, ninguém vai no mecânico e fala assim, olha, eu queria trocar o pneu do carro. O mecânico fala, o problema é o carburador, meu senhor. O pneu está bom, ele está novo, o senhor deve ter trocado semana passada. Não, mas eu gosto de trocar o pneu do carro, eu quero trocar o pneu do carro. Mas, meu senhor, o carburador vai fazer com que o senhor pare na rua. Ninguém fica discutindo com o mecânico o que é, mas a educação todo mundo é especialista. Né? Para que você vai explicar as bases curricular nacional para os pais? Se o pai estiver interessado, ele participa de uma live ou ele pede para a secretaria uma aula aberta sobre os parâmetros curriculares nacional. São coisas factíveis, ele vai aprender sobre isso. E não imaginar que ele sabe, e você explica e o cara faz não concordo, quero que seja diferente. Você está com problema cardíaco, mas eu quero operar do rim. Não, mas seu problema é no coração, cara. Você pode morrer com o problema. Mas eu quero o problema, o seu rim está bom. Ninguém faz isso com outro profissional. Com o profissional de educação a gente faz. Sem dúvida. É o tal escola sem partido, né? Rememorando aquela... Não pode ser. A escola não tem partido, ela tem educação. Uhum. E, por si, vai ter professores que são com uma certa tendência, professores que são outra tendência. Na média, a escola reflete a sociedade, bicho. Não tem como dizer... Como se Sem dúvida. Bom, vamos avançar aqui, professor. O vereador Elcio Drigo Filho, o senhor apresentou um projeto criando uma espécie de regulamento lá, um estatuto para o SIC, né, o Centro Integrado de Ciência e Cultura, lá o famoso CIEC, lá perto da Cidade da Criança, um grande equipamento público, às vezes um pouco esquecido pela sociedade, e o senhor apresentou ali criando uma espécie de um estatuto. Queria que o senhor explicasse essa proposta. É oportuno, porque hoje de manhã eu estive lá, inclusive para ver as condições e tal, porque eu estive coordenando o projeto da Unesp com o CIEC. Hoje em dia ele é CIEC, Complexo Integrado de Educação, Ciência e Cultura. Isso. E a gente teve... e eu fui responsável por esse convênio durante alguns anos. E quando que eu saí? Né? Eu saí quando se mudou a estrutura do SIC, de repente, a gente passa anos preparando uma equipe para trabalhar, para ser autônoma, e de repente você vai lá e muda essa equipe. Aí não dá, né?
Aí não dá, para se voltar do zero, não dá, né? Já é um trabalho voluntário. E você a hora que você consegue azeitar uma máquina, que você fala assim, não, legal, esse pessoal toca a conta bem, eu posso vir só supervisionar, vou trabalhar mais afinco na pesquisa, nas minhas próprias aulas, que precisa, formar recursos humanos para a sociedade. Aí você vê que o negócio voltou para estaca zero. Não pode ser assim. O SIC tem que ser um projeto de governo, um projeto de Estado, né? Um projeto de município, e não um projeto de governo. Então, vai mudar o prefeito, aí o prefeito quer, faz uma coisa, não quer, faz outra coisa. Então, essa lei, a proposta dessa lei, é que ela vire um projeto do município. Para isso, a gente detalhou o mais possível a estrutura, mantendo essencialmente os elementos básicos que já tem hoje, mas com uma dotação orçamentária fixa, um percentual do arrecadado no município iria para o SIC, teria uma fundação. Na minha opinião, essa fundação precisa de regulamentação de uma lei que regule ela. Na minha opinião, deve ser uma fundação de direito público, com obrigação de que todo o dinheiro arrecadado seja investido no próprio SIC. Ele não tem outra saída. Ele vai ser investido no próprio CIEC. Com isso, a fundação estruturaria os diversos coordenadores de áreas, só o CEDET e o CEFOR, que trabalham com formação de professores e com a formação de jovens talentos, ficariam a cargo da prefeitura, que esse é um projeto da prefeitura. O resto, tudo seria contratado por essa fundação, que seria mantida, e o CIEC seria administrado por um conselho diretor, formado por 3 professores de curso, 3 indicados pela prefeitura e 1 indicado pelo Conselho Municipal de Educação. 7 pessoas, maioria da prefeitura, mas com participação forte do INGUS para manter a questão de ciência na pauta, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista museológico. Então, a gente... Então, a tentativa, na verdade, esse projeto de lei, ela vai nesse sentido, de institucionalizar o SIC. Que o SIC não fique à mercê do poder público, assim, mudou o prefeito, muda o SIC. Mudou outro prefeito, eu quero deixar minha marca, vai lá e muda o SIC. Não pode ser assim, não sobrevive, a educação não sobrevive desse jeito. Você zera e aí você... É que nem uma árvore, você não planta uma árvore já pronta, você planta a semente. Se a hora que você vai colher os frutos você corta a árvore, você ficou sem fruto. Então, isso aconteceu mais ou menos com o SIC, na minha opinião, e eu estou tentando... Esse projeto de lei é uma tentativa de você evitar que isso aconteça no futuro. O SIC, a gente já teve aqui grandes representantes, a gente já trouxe o secretário estadual de Educação para falar com os professores, já trouxemos até então um astronauta, que hoje é ministro aí, para falar lá no SIC. A gente estava em negociação com o cartunista Maurício de Souza, para ele vir falar sobre o uso da história em quadrinho na educação científica. Ele tem personagens que são voltados à ciência e tecnologia. Então, mas isso foi abortado. Então, a gente quer que isso tenha uma continuidade, e, para isso, a gente precisa de uma estrutura própria. Por isso que a gente fez. Essa lei não é uma lei assim... esse projeto, né, de lei não é uma lei curta, né, como essa outra que a gente comentou, que são 3 modificações de uma lei já existente. É uma lei nova. Sim. Por isso que ela tem toda a estrutura do CIEC, toda a parte... Quase um estatuto ali de funcionamento, né?
A gente procurou fechar ele todo. Ele vai ter um estatuto próprio, tem que ter, mas a gente procurou fechar ele de forma que a gente não tivesse brecha para que o SIC fosse esvaziado depois de 10 anos de funcionamento. O senhor confia na aprovação desse projeto? Já conversou com os colegas vereadores? Eu sou muito novo, né? Faz 15 dias que eu estou aqui. Então, as manifestações foram favoráveis. Agora, como o pessoal vai votar, não posso garantir, né? Eu devo conversar hoje ainda com o vice-prefeito. Agora, depois que a gente terminar de conversar, devo ir lá falar com ele. E isso que eu estou falando para você, eu vou falar para ele, né? Então, eu sei que é um projeto caro ao atual prefeito. Então, se a gente tiver um apoio efetivo da prefeitura, eu acho que as chances aumentam bastante. Maravilha. Bom, vamos avançando aqui, professor, continuar falando de educação, que o senhor fez um requerimento cobrando a presença de equipes multidisciplinares nas escolas municipais aqui, né, composta aí por psicólogos, assistentes sociais, etc., em cumprimento a uma lei federal, né? Queria que o senhor falasse disso. Então, gente, essas coisas são básicas. O próximo ponto que eu estou muito preocupado, né, esse é a lei. Mas à medida que você tem uma lei, por que a gente não está cumprindo? O requerimento é nesse sentido. Por que a gente não está cumprindo? Pode ter motivo. Eu não estou pré-julgando. Pode haver motivo assim, olha, nós não estamos cumprindo essa lei por conta de uma ambiguidade com uma outra lei que entra em conflito com essa. A gente pediu para a assessoria jurídica analisar, mas a gente não tem o retorno ainda. Fizemos uma consulta ao Conselho Nacional de Educação, ao Ministério da Educação, e não tivemos resposta. Pode ter justificativa, só que a gente precisa saber por que não está sendo cumprido. Eu acho que a gente, enquanto representante da população, uma parte do nosso papel é informar. Se é para ter, por que não está tendo? Outra coisa que eu já adianto para você, né, que estou preocupado, né, é que eu ajudei a escrever o Plano Municipal de Educação. Eu era do presidente do Conselho Municipal de Educação na época e integrei a equipe que fez o Plano Municipal de Educação em 2015. O plano é de 10 anos. Já foi metade desse tempo. E tem cláusulas ali que estão longe de serem. Inclusive, foi tema de uso da tribuna na última sessão, né, pelo representante lá do Sindicato dos Professores. Eu participei de uma live com o sindicato. O sindicato me pediu, um segmento da população, vamos lá, vamos conversar. E havia tocado no assunto e fiquei feliz com a fala dele, porque ele reforça um pensamento e um sentimento que eu tenho, que é, veja, nós vamos cumprir ou não vamos cumprir? Por que nós não vamos cumprir? Ou vamos cumprir? Né? Veja, a gente precisa de um recenseamento escolar. Né? Falta gente para o ensino de jovens e adultos? Falta. Temos que diminuir as escolas? Ou será que as escolas estão tão diminuídas que as pessoas têm que deslocar muito para chegar na escola, então desiste porque chega do trabalho cansado e não consegue se locomover até a escola? Eu fiz um indicativo, né? Porque inclusive isso é custo às vezes. Sim. Fiz um indicativo que os estudantes do município tenham gratuidade de transporte. Que é o básico. E não só durante a aula, não é migalha, é cidadania. O aluno não precisa. Como não? Se ele quiser ir para a biblioteca municipal para ler, se ele quiser praticar o skate, a prefeitura investe tanto nessas organização social que incentiva o esporte. Se o sujeito quiser ir até aquela coisa, aí ele não vai porque não tem dinheiro para pagar o ônibus.
Então, transcende, inclusive, a questão educacional, embora toque bastante nela, mas é uma questão de cidadania. E a gente, e isso precisa, de certa forma, entrar na pauta do dia. Sem dúvida. Inclusive, o senhor fez uma indicação para que já na próximo contrato aí seja estabelecido essa gratuidade, né? Eu aproveito, porque nos próximos meses deve ser analisado, deve ter, esperemos que tenha, não sei, o pessoal do transporte está debruçado nesse assunto, mas devia ter uma licitação, coloca na licitação, fornecimento de passe escolar gratuito para os estudantes do município. Sem dúvida. Professor, voltando a essa questão das equipes multidisciplinares, psicólogo e assistente social, acho que ganha mais importância com o esperado retorno presencial aí de estudantes, né? Muitos, um ano em casa, seria importante ter ali o psicólogo, o assistente social, até para recepcionar esses estudantes, né? Claro, e veja, se fala hoje em educação, se fala e se pratica a inclusão, que é importante do ponto de vista de integrar os diferentes, inclusive ensina a criança a tolerância, respeito às diferenças, para que a gente não veja absurdos como a gente vê, abre o jornal, porque o jornalista sabe melhor do que eu, e vê um monte de agressões e violência contra minorias. Se a criança convive com minorias na escola, a tendência é que ele seja mais tolerante quando ele chegar na idade adulta. Ele pode ser amigo de uma pessoa com uma deficiência. Mas não dá para você fazer isso de qualquer jeito. Você precisa de ajuda profissional. Você pode ter alunos, como eu já vi, eu já conversei com uma professora que tinha esse problema, que ela pegou 3 inclusões na sala de aula, que eram 2 físicas, um era, acho que, cego, o outro tinha problema de locomoção e um tinha um tipo de esquizofrenia. O que tinha tipo de esquizofrenia, de vez em quando ele era agressivo. E a professora não sabia como lidar. Não tinha na época, pelo menos, não tinha um amparo, e pelo jeito não está tendo até agora, por isso que eu fiz esse requerimento. Veja, a professora virou para o quadro para escrever para as crianças verem. Quando ela volta, o menino está com o lápis na mão para enfiar no olho do vizinho. A professora foi correndo e segurou, conseguiu evitar acidente. Mas quando ela conversou comigo, ela estava tremendo. Porque se ela demora 1 segundo, cega o colega. E a responsabilidade é do professor dentro da sala de aula. Além da questão humana, que deve um olho vazado ali na frente dela, tem a questão da responsabilidade. Então, a gente não pode fazer isso de forma leviana, Essas coisas têm que ser feitas de forma contundente. Então, profissional, Então, eu preciso saber o que está acontecendo, por isso que esse requerimento. E a assistente social é a mesma coisa. Tem crianças que são agressivas na escola por conta de agressividade que ela própria sofre em casa. E a escola identifica isso. Identifica que é o problema ali. Então, a assistente social indo até a escola, a coisa, pode exercer um papel de educação cidadã. Seu senhor, você não pode bater nessa criança, Ou então tomar uma medida mais drástica, deixar a criança com a avó durante o tempo, até os pais terem condições de se estruturar. Às vezes a família está desestruturada. Sem dúvida. Então, psicólogo e assistente social, a gente precisa ter equipes que cuidam. Gente, educar é uma coisa extremamente importante. Se você me perguntou há pouco tempo, a questão da pandemia, como ficar a educação. Se a gente erra na educação, a gente erra e a gente só vai perceber daqui uma geração. E aí isso é extremamente problemático do ponto de vista social. Sem dúvida. E é o que a gente já tem visto hoje, Reflexo de anos aí de educação sucateada, só a educação salva a gente. Professor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente.
Quero deixar o espaço aí para o senhor falar o que o senhor quiser, fazer sua consideração aí. Fica à vontade. Eu só queria reforçar que, no momento que a gente vive, a questão mais importante, na minha opinião, é a questão humana. E as pessoas estão perdendo essa perspectiva. A gente está com mais de 500 mil pessoas mortas, né? Nós estamos ali no top 5 do mundo em mortes. Não é Copa do Mundo, a gente não quer ser o primeiro, é o tipo do prêmio que a gente não quer ganhar. Certo? A gente quer ganhar o prêmio, a gente quer ficar na lanterninha, que a gente tenha quanto menos morte, melhor. Né? Então, a gente precisa... O CIEC, ele tem potencial, eu espero que a gente consiga fazer isso com o município, de ser um grande espaço de educação, inclusive educação para a cidadania, em que não só as crianças vão, que as crianças também são importantes, educação formal, elas vão ser apoiadas, é claro, mas que a população tem um lugar para tirar suas dúvidas, inclusive com respeito à família. Se é que podia... A vacina, se é que podia ser um centro de referência hoje de explicação, era um centro de educação, ciência e cultura. Então, ele tem um papel grande. Se a gente vai fazer ele se transformar em realidade, depende de nós. Depende de nós, munícipes, e fazer a nossa parte. Eu estou procurando fazer a minha. É o máximo que eu posso fazer. Tá bom? Tá certo, gente. Tá aí o professor... Um abraço. Professor Elcio Drigo Filho, vereador suplente do PSOL, está assumindo a cadeira aí do titular João Paulo Rilo, que se licenciou. Se você quiser entrar em contato com o gabinete do vereador Elcio, está aí embaixo os contatos, o telefone, o e-mail, etc. É só entrar em contato. Eu quero agradecer ao vereador pela participação e a você pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.